Opa, tudo beleza? Tudo beleza, gurizada? Como é que vocês estão? Mais um Vozes do Gigante Entrevista. Estamos aí na área com, chegou ele, Lucas Colar. Tinha ido fazer um pipizinho, né, que eu sei, né? Eu fui aumentar o plano de dados ali, né, porque a live é tão pesada hoje. É verdade, hoje a live é pesada. Eu fui aumentar ali rapidinho, né, então me desculpem aí a ausência. Não tem problema. E aí, ô Leandro Bess, tudo beleza? Abração, tudo bem? Tudo certo? Esperando o homem. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar pra live. Ô, cachorreira! Beleza. Olha aí, ó, viu? Ney, como é que tá, meu parceiro? Tudo tranquilo? Live pesada hoje, hein? Campeão da Libertadores aí com a gente, hein? Fala, Lê, Lucas, Lê, como é que vocês estão? Obrigado aí pelo convite. Tá, eu só sou mais um aqui. Vocês que são de verdade. Não. O cara que faz gol na estreia da Libertadores, mantendo a saga dos laterais direitos, não é só mais um, né? Mais um é eu, o Ernest, o Leandro. Tu é o da Libertadores. Obrigado, Gá, obrigado. E isso aí que nos mantém vivo, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que deixar um legado. E graças a Deus, o meu legado dentro do Inter, com a torcida colorada, foi muito bom e eu colho os frutos até hoje por isso, né? Então, eu sou muito grato a todos. 3 anos, né, Lei? 3 anos, 2010, 2011 e 2012. Graças a Deus, 3 anos de titular, mais de 170 jogos pelo Inter. E o gol contra o Emelec, o gol contra o Emelec foi dos mais bonitos da Libertadores. Não só naquele ano, mas dos que eu vi na Libertadores. Foi um golaço espetacular. No dia do meu aniversário. Concorreu com o gol mais bonito da Libertadores. Eu perdi para alguém que eu não lembro agora. Não faço questão de lembrar, não. Alguns bola, fui feliz naquele dia. Para nós foi o melhor, para nós foi o mais bonito. Mas vocês são amigos, não vale? Cara, foi no dia do meu aniversário isso, se eu não me engano, dia 16 de fevereiro. A estreia do Inter na Libertadores de 2010. Foi. Eu tava comendo churrasquinho assistindo esse jogo aí. Pô, te deu um presente de aniversário então, hein, Lê? Deu. Na época que eu ainda tinha que esconder, né? Na época que eu tinha que torcer num cantinho, né? Agora não, agora dá para vestir o manto. Que legal. Cara, me diz o seguinte, Ney, treinador, é isso que a gente estava mais ou menos conversando aí nos bastidores da semana, hein? Graças ao meu bom Deus, eu tive uma carreira que, ao meu ver, como atleta foi vitoriosa e eu sempre vim, desde quando eu era atleta, já pensando em ser o treinador, né? Sempre pensei no que fazer pós o futebol. E estudando, chegou no momento que eu decidi parar, tive a oportunidade de entrar como comissão técnica no ano passado, e esse ano já assumi como treinador aqui no Paranaense e estou muito feliz. Pô, cara, muito bacana, porque dá para ver assim, tu tá acho que tá numa empresa, tá na sala, enfim, me explica o que é essas Cargas Brasil, aí me explica o que é isso aí. Isso. Essa empresa é Master Cargas Brasil, é uma empresa de logística, onde um grande amigo, o João Anselmo e a Tânia, que são os proprietários da empresa, uma empresa conhecida pelo Brasil todo, pela seriedade, e eles adquiriram o Independente São Joséense, né, que é o clube que hoje eu sou treinador. Então, foi tudo linkado dentro da Master Cargas e hoje é a parte administrativa da Master Cargas aqui e a administrativa do futebol. Então, por isso que a gente está fazendo numa sala maravilhosa como essa. O Ney treinador, ele é mais Fossati ou ele é mais Celso Rotti? Lucas, aí você pegou, hein? Eu tenho um pensamento um pouco diferente dos dois, vamos dizer assim, né? Eu sou um pouco o lado mais humano, tenho uma cobrança, eu acho que eu me aproximo um pouco mais do atleta, eu acho que eu não tenho essa diferença que eu vejo todo mundo falando do futebol hoje, né? Você tem que barrar essa parte do atleta, comissão, eu vejo um pouco diferente, porque a minha ideia, no futebol, 70% gestão de pessoas, eu acho que, não só no futebol, assim, como a vida, você tem que saber gerir problemas, e futebol é problemas 24 horas por dia. Então, eu tenho essa proximidade dos atletas, até pela minha idade, pelo meu porte. Eu estou com 34 anos, vou fazer 35 anos, e tem atletas que são mais velhos que eu, e me respeitam como se eu tivesse 50, 60. Então, a minha postura é um pouco diferente de um jogo,
onde todo mundo me conhecer, do Ney, que sempre foi na parte defensiva, um cara muito voluntarioso, achava que eu teria um jogo muito para trás, muito defensivo, e é ao contrário, minha ideia de jogo é completamente diferente. É um jogo de pressão, um jogo que tenta ficar com a posse de bola praticamente 70%, 75% do jogo e sempre buscando gol, tentando jogar em linha alta, então um pouco diferente. Então, tem o jeito do Celso, tem o jeito do Fossati, mas eu tento criar minha ideia de jogo, metodologia, o meu estilo um pouco diferente. Tem visto o Kudê, então, bastante jogar, então? Vejo ele, eu assisto muitos jogos, gosto, leio, estudo, faço cursos da licença. Hoje eu faço a licença A da ATFA, já fiz a licença B da ATFA, já fiz a licença B da CBF, já fiz todos os cursos da Universidade de Futebol. Eu sou formado em Educação Física, então a gente vem estudando, já li todos os livros do Guardiola, todos os livros do Mourinho, todos os livros do Simeone, Klopp, que eu sou fã, e dos brasileiros já li livro do Tite, sou amigo do Osmar Loss. Então, o Osmar Loss foi meu treinador no Inter, o próprio Paulo Autuori é um grande amigo que eu peço conselhos. A gente tem que estar sempre tentando se atualizar. E como eu acho que não existe um modelo certo, não existe ideia certa, existe hora certa, com atletas certos, com a ideia certa, voltadas para dentro do clube. Já que, para mim, cada clube tem seu perfil. Acho que se você olhar hoje para dentro do Inter, é um perfil de jogo. Para dentro do Grêmio é outro. Para dentro do São Paulo é outro. Acho que a gente acaba vendo uma dificuldade aí que o Thiago está tendo no Corinthians, porque uma coisa que eu falei lá atrás, o perfil do Thiago, para mim, não é do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem um perfil de atletas e um perfil de treinador um pouco diferente do que a ideia de jogo do Thiago. Então, por isso que ele já está sofrendo no Corinthians. Então, eu não vejo a ideia certa, o pensamento certo. Não, eu vejo ele tem que avaliar vários fatores para tentar chegar num denominador comum onde ele possa ser vitorioso e ter o sucesso. O Ney pegou vários treinadores, né? Pegou o Fossati, pegou o Rotti, depois Dorival, Falcão, né? Não sei se chegou a trabalhar com o Fernandão. Trabalhei com o Fernandão. Fernandão é amigo pessoal, né? É escola, hein, cara? Porque se tu pega um pouquinho de cada coisa aí e bota num mixer, olha, dá um... Essa é a grande ideia e eu acho que é uma das minhas maiores virtudes. Eu não sou o melhor em nada, mas busco ser o melhor em tudo. Uhum. E assim eu vou tentando tirar coisas boas que eu aprendi nesses 20 anos de carreira com todos os treinadores, e não só treinadores, mas preparadores físicos, próprios atletas, que eu fui aprendendo com o tempo, e também muitas coisas erradas que às vezes eu falo, você não precisa errar para aprender. Você pode olhar o que os caras fizeram de errado, o que as pessoas fizeram de errado, e tentar fazer o melhor. Então, eu tiro as coisas boas e as coisas ruins que eu tive dentro da minha carreira como atleta e hoje tento passar para dentro do campo como experiência como treinador, passando para os meus atletas e tentando errar o menos possível. Entendi. Pô, bacana. Espera só um pouquinho. O Leandro ele tá mutado. Agora sim. Eu que te mutei, cara. Desculpa. Por falar em coisas erradas, Ney, a Libertadores de 2010 está fazendo agora 10 anos da conquista do bicampeonato, né? Em determinado momento, a direção fez uma correção de rumos. Tirou o Fossati, a sua comissão técnica, botou o Rotti. O que estava acontecendo de errado naquele momento para que houvesse essa mudança? E te pergunto outra coisa, se não tivesse ocorrido essa mudança, o Inter teria sido campeão igual? Lê, vamos por etapas. Isso aí, para mim, foi uma sacada muito interessante, muito inteligente, de uma pessoa que nunca deveria ter saído de dentro do Inter, que é o Fernando Carvalho. Ele é um visionário, é um cara diferente, com ideias diferentes e muito inteligente. Eu acho que ele mudou na hora certa, onde tinha que mudar e com motivos que tinha que mudar. Quando você me pergunta assim, o que tinha de errado, Ney? Eu vou te falar que o Fossati trouxe uma metodologia de treinamento de fora, com ideias diferentes, de culturas diferentes, onde para se assimilar dentro do Brasil é mais complicado. Você mudar em 2, 3 meses a ideia de atletas que estão acostumados com 10, 15 anos é muito difícil. E então a gente conseguiu subir naquele ano, conseguiu vir galgando na Libertadores, porque o grupo tinha muita qualidade, o grupo estava muito unido. Mas a ideia do Fossati trazer para o Brasil uma situação de praticamente a pré-temporada nossa não teve parte física. E olha que eu concordo com que na pré-temporada eu tenho que ter muita bola e pouco físico. Mas naquela situação, com os atletas que a gente tinha, as peças que a gente tinha, é muito cedo para você chegar e ter essa mudança drástica. Acho que você tem que mudar com o tempo. Então, foi difícil assimilar.
Até se você prestar atenção no começo daquele ano, a gente foi meio que tropeçando, foi engrenando, foi acertando pela qualidade, pelas conversas, pela inteligência dos atletas que estavam dentro de campo. E o Fernando Carvalho percebeu isso. E eu lembro que a gente teve aquela parada para a Copa. Eu acho que eram 10 ou 15 dias que a gente teve. E aquele foi o X, porque a gente precisava e necessitava daquele tempo para ter uma recuperação física e ter um up físico, porque a gente ia enfrentar um São Paulo na semifinal. E para nós, e acho que para todos, inclusive para vocês que acompanharam, era uma final. Por quê? Porque o da outro lado era o Chivas, que estava na final, e então quem passasse do São Paulo e do Inter já estaria no Mundial. E em termos de qualidade, eu acho que as duas equipes que saíssem, quem saísse dali, se como foi nós, ou se fosse o São Paulo, seria o campeão. Então essa sacada de ter tirado, não dando demérito para o Fossati, e sim mérito ao Fernando Carvalho, que fez essa, e trouxe uma pessoa que a curto prazo, isso eu tenho que te falar de boca cheia, é um dos melhores a curto prazo, porque o choque de realidade que o Celso Roth traz para dentro de um clube é absurdo. Só quem trabalhou com ele para entender o quanto ele cobra, o quanto os treinos dele eram desgastantes e o quanto ele sabe organizar um time no modo defensivo. E era onde a gente estava mais pecando naquele momento. Então a gente teve aqueles 10 dias onde nós conseguimos recuperar a nossa parte física, conseguimos recuperar uma confiança. E aí o Celso, no giro de cobrança dele, aí veio essa parte do grupo assimilar, né? Veio a porrada, mas aí você tinha um Bolívar com uma experiência, veio a porrada, mas você tinha um Kleber que sabia argumentar, um Guina Azul, tinha um Ney que era muito voluntarioso, um Índio que tinha uma experiência, um Sandro cheio de sangue para jogar, com sangue nos olhos, porque estava começando uma carreira e era o campeonato mais importante para ele. Você tinha um Alexandro com experiência, um Dali com uma postura de ídolo no clube. Então, esses pontos que foram colocados, que chegaram à mesa do Fernando Carvalho, que o levaram a essa decisão, que nos levaram ao título. Mas aí, Onei, mas espera aí, Onei, daí tu pensa o seguinte, tu falasse ali que foi uma grande sacada do Fernando Carvalho. Tu lembra, por exemplo, depois que vocês souberam que mudou o treinador, tu lembra de, sei lá, conversar com alguém e, tipo, aquela batida nas costas, assim, o cara salvou o campeonato, hein? Ou, tipo assim, agora nós vamos. Tu lembra de alguma batidora desse? Nas conversas, assim, porque nós mesmos, entre os atletas, a gente tinha consciência de que a gente estava abaixo fisicamente. Porque, pelo que eu te falei, é uma cultura diferente, né? Então você sabia, nossa, não estou no meu ápice, ainda não estou 100% fisicamente. E já tinha um tempo de campeonato. Então eu precisava da carga. Eu era um que precisava. Você foi um atleta de força que gostava de trabalhar força. E aí, quando começou aquele período de treinamento, como chegou o Celso, aquele choque de realidade do Celso, um olha para o outro e fala, gente, agora chegou a porrada para a gente ser campeão. E vamos que a gente vai chegar, a qualidade a gente tem, nós vamos melhorar esses 10 dias. Nós vamos ter 10 dias para se preparar. E aí a preparação do Celso, meu amigo, é pesada. Era Paixão depois também já era? Desculpa, era o Paixão, né? O preparador que veio. Não, era o Fábio Maceridian. O Fábio Maceridian. Isso. E aí é um cara espetacular, é um cara onde eu trabalhei com ele na seleção, trabalhei com ele no Corinthians, trabalhei com ele no Inter. É a mesma pessoa nos 3 lugares, com uma inteligência absurda, com uma gestão de pessoas absurda. Isso que foi legal, porque o Celso era um cara que dava porrada o dia inteiro. E o Fábio era o cara que sabia tirar essa porrada e nos levar para cima, entendeu? Então você não pode ter, eu brinco, né, quando eu vou falar com a minha comissão hoje, o Ney é cheio de dar porrada, meu auxiliar não pode ser assim, meu auxiliar tem que ser o cara que vai amaciar, calma, deixa que o Ney dá porrada, e que se os dois der porrada, 2 dias ninguém tá aguentando a gente. Então, um se completou ali, eu acho que os pontos foram linkados, né, como eu digo no futebol, não adianta ter 2 zagueiros muito bons se eles não se linkarem. Eu acho que todos os pontos dentro do futebol, não só dentro de campo, mas na parte da comissão, na diretoria, tem que ser linkados e um tirar o defeito do outro, a qualidade do Ney, usar no defeito do Bolívar, a qualidade do Bolívar usar no defeito do Índio. Por defeito não aparecer e aparecer as qualidades de todos. Vai, Lucas. Ney, claro, a gente está relembrando o Celso Roth, mas o Fossati também estava na caminhada, né?
especialmente nos jogos acho, mais difíceis, né, que a gente teve, contra o Banfield na Argentina e contra o Estudiantes, né, aquele famoso gol da fumaça. Cara, conta um pouquinho para nós o bastidor desses jogos, especialmente esse jogo da fumaça aí, que é lembrado até hoje, talvez como o jogo mais difícil daquela Libertadores. Juliano aparece, faz um gol aos 45 do segundo tempo já. Conta um pouquinho como é que foi dentro do campo essas duas batalhas que o Inter teve, hein? Olha, a gente já saiu de uma postura na Libertadores de que, assim, ó, na verdade, eu vou ser bem sincero, pelo que eu escutei naquele ano, a gente entrou desacreditado na Libertadores, né? A gente tem que ser sincero. Eu sou humilde o suficiente para falar isso. Se você perguntasse para todos, o Inter não era favorito naquela Libertadores. Isso foi uma motivação para nós mesmos. A gente tem que usar das coisas que são ruins para trazer coisas boas. E quando a gente classificou, já tendo buscar em casa, porque a Libertadores você ganha em casa e empata fora, está classificado. E você é campeão. Se você conseguir fazer isso sempre, você é campeão. Isso que a gente botou na cabeça. A nossa força tem que ser dentro do Beira-Rio. Tanto que dentro do Beira-Rio nós ganhamos todos os jogos. E saímos empatando fora e perdemos. E a força da nossa torcida dentro de casa foi muito grande. Quando a gente foi jogar com o Banfield lá e perdeu de 3-1, se eu não me engano, 3-1. Quando o Kleber faz o gol, que foi um golaço, maravilhoso, a bola entrou num ferro que tinha no ângulo, que eu falo para ele, negão, você nunca acerta mais. E quando ele fez aquele gol, a gente vira um ponto, estamos classificados no Beira-Rio, ninguém tira da gente. E exatamente, porque no Beira-Rio a gente pressionava todo mundo e a torcida não deixava a gente parar. A torcida gritava do minuto 0 ao minuto 95. Mas daí foi mais forte no Beira-Rio nesse caso, nesse Libertadores, porque o Inter perdeu todas fora de casa. Exatamente, nós perdemos o banco em casa. Foi ao extremo. Ganhou só a final. A final que nós ganhamos de 2-1 lá, no Guadalajara, e 3-2 dentro do Beira-Rio. Mas foi isso que eu te falei, todos os jogos que foram fora, nós não fizemos, por mais que às vezes a gente fizesse jogos bons, como em Quito foi bom e a gente empatou 1-1, mas o resultado não vinha. Só que onde que era forte? O nosso jogo dentro do Beira-Rio. Então quem via no Beira-Rio sentia a força do Inter, sentia a força dos atletas. Porque aí eu posso falar por mim, eu não cansava dentro do Beira-Rio. Eu corria 100 minutos se tivesse que correr e saía inteiro. Eu lembro que todo mundo brincava ali, né? É absurdo, que até 95 você está dando pique até o final. Falei, enquanto eu olhar e ver que tem chance, eu vou. E isso foi o fator, acho que, predominante para a gente. A nossa força dentro de casa. E isso a gente tem que falar de todo mundo, da torcida, dos atletas que incorporavam a torcida, ruas de fogo que a torcida fez para nós nos jogos. Isso foi absurdo. Isso não tem como. Isso me arrepia até hoje. Então, não tem como não falar. Mexe com o atleta, mexe com o jogador, mexe com o brilho, mexe com a emoção, mexe com o coração. Eu sempre digo, o torcedor, se ele quiser, ele vira o 12º jogador. Ao mesmo tempo, ele pode matar 5 ou 6 jogadores dentro do campo. Então, o torcedor tem que sempre tentar olhar por esse lado. Eu tenho que levar meu time para cima e não puxar para baixo. E foi exatamente o que a torcida do Inter fez em 2010, nos levou para cima. Então, por isso que o nosso Beira-Rio era muito forte aquele ano e nós ganhamos todas as partidas dentro de casa. No jogo contra os Chivas, dava para ver claramente que os mexicanos eles estavam com a perna tremendo por causa da torcida. Dava para ver, assim. Ale, foi muito engraçado a final, porque... Deixa eu voltar que eu não falei, né, Lucas? Você me perguntou do jogo do Estudiantes. A gente saiu com 1-0 daqui. Sabe o que eu não esqueço do Estudiantes, cara? E eu falei com ele até num dos jogos do Dali que eu fui, porque tava 2-0 pro Estudiantes. Eu lembro da cena até hoje. O Verón começa a levantar os braços e manda soltar os rojões, pedindo pra torcida. Isso foi marcante para mim. Por quê? Porque foi exatamente isso que nos deu a vitória. Por quê? Começaram a soltar rojão e fumaça, e a bola cai para mim. Porque ele queria parar o jogo, né? Ele queria fazer 2-0 para ele, né? Lá, claro. Não tem como tirar dentro de casa, num Estudiantes com a torcida, estava lotado. E era o campeão da Libertadores, né, Ney? Exato. E muito forte, o time muito forte. O Verón, um excelente jogador. Eu brincava que a bola não parava no pé dele, era absurdo. E aí, quando ele fez isso, a bola, eu lembro que olhava e em nenhum momento o time desistiu e a bola cai no pé do cara mais sóbrio para mim, que é um cara que eu admiro. Para mim foi um dos melhores meias que eu joguei, que foi no pé do Andrezinho. Eu disse. No pé do André,
O Pelé de tranças. O cara mais iluminado da Libertadores, que para mim naquele ano foi o melhor jogador da Libertadores nosso, que é o Juliano. Então, foi tudo certo. No pé do cara mais lúcido e a movimentação do melhor jogador da Libertadores para mim, que foi o Juliano. E aí a gente teve a felicidade de sair com o gol. Então, ali para mim, quando acabou o jogo, eu falei, esse título é nosso. Ninguém tira mais. E aí veio a mudança do Celso Roth, tudo que veio acontecendo, e graças a Deus a gente saiu com o título da Libertadores. Demais, cara, demais. Vai, Leandro, vai lá. Eu ia perguntar, antes da gente ir mais adiante no tempo até, tu agora que é treinador, né, Ney, trabalha com muita gurizada, imagino. Queria te perguntar especificamente sobre um cara que se perdeu naquela Libertadores, infelizmente, que foi o Walter. O que aconteceu com o Walter aquela vez, cara? Porque o Walter faz um jogo maravilhoso contra o Emelec, enfim, ajuda a virar, depois entra em parafuso, se esconde em casa, aquela situação toda que a gente sabe, e nunca mais foi o mesmo jogador que poderia ter sido, né? Poderia ter sido um craque de bola. Como é que vocês tratavam o Walter na época no vestiário, né? O Walter fez o gol da classificação contra o Banfield no Beira-Rio, né? Nas oitavas. Isso, nas oitavas. Foi 2-0 dentro do Beira-Rio. Eu vou te falar assim, ó, o Walter hoje é um grande amigo meu. A gente conversa direto, se fala direto, porque eu acho que se ele fosse mais atleta, ele já é um excelente jogador com as limitações que ele tem. E ele sabe quais são, todo mundo sabe. Eu falei para ele, se você fosse atleta e pensasse um pouco mais em você, esse cara sempre, sem sombra de dúvida, ele seria um jogador de grande porte na Europa. E tanto que conseguiu chegar ao Porto, com todas as dificuldades que tem, foi ao Porto, foi campeão lá, foi um excelente campeonato lá. O grande problema do Walter, para mim, primeiro que o Walter teve uma vida, uma infância muito complicada, quem conhece o Walter sabe das situações que ele passou na infância lá, e o Walter é muito influenciável. Eu acho que isso daí é o maior problema dentro do futebol, porque tem muita pessoa ruim, tem muito aproveitador, tem muito cara que vê a parte financeira e não vê a parte do ser humano, tem muita gente que prefere pisar em alguém para ganhar 2, 3 mil reais a mais, e o Walter foi uma das vítimas disso, porque naquele ano você via que o nível de instrução do Walter era baixo, ele era um cara que estava começando, faltou alguém, e isso não alguém da nossa parte, dos atletas, né? Porque os atletas gostavam muito do Walter, mas alguém de fora. E quem estava de fora para ajudar o Walter acabou dando os conselhos errados. Ah, se prende, se esconde, sai que eu tenho para fora. E eu não vejo assim, eu acho que... Ô Ney, porque tem o seguinte, né? Tu falasse ali que vocês ajudaram ele, fizeram até aula de português com ele, tudo, né? Botaram ele no... Tudo que a gente podia ter feito para o Walter, nós fizemos lá, porque ele é um garoto não, né? Ele era um garoto na época, com um coração muito grande, cara. Se não via maldade, a gente conhece quando a pessoa é do mal, que tem uma índole ruim. E o Walter não, o Walter ele era um garoto mesmo, você vê que ele tinha um coração muito bom. Até hoje, quando a gente se encontra, conversa, nas minhas lives que eu venho fazendo, o Walter sempre entra, conversa, pô, irmão, eu te amo e tal. Por quê? Porque a gente conseguiu esse afinidade, esse carinho, e o nível de instrução dele, é o que a gente mais fala, ele tinha que melhorar. Hoje ele melhorou 200% do que tinha naquela época, mas é a realidade do atleta, do jogador brasileiro, porque para mim o atleta é um pouco diferente, mas é a realidade do jogador hoje. Porque o que o jogador pensa? Eu vou ser um jogador de futebol, eu não gosto do jogador, eu gosto do atleta, e eu não vou precisar de mais nada. E aí ele não se instrui, ele não estuda, ele não pensa, ele não se planeja, ele não se organiza. E quando você não tem planejamento, você não tem organização, você não tem o estudo, você não se expressa bem, é muito mais fácil você ser passado para trás. Então, e aí isso é a realidade de muitos, porque a gente acaba vendo só a ponta do iceberg lá, né, dos atletas, e não vê o restante que tem lá para baixo. E são muitas situações que acontecem isso. O Walter é só mais um caso que aconteceu num time gigante que é o Inter, que a gente acaba sabendo. Mas a gente vê muitos casos por aí que chegam a ser tristes porque não tiveram a instrução ou não pensaram. Eu falo para todo mundo, tempo a gente tem, você consegue fazer. Eu vim estudando dentro da concentração. Isso, muitos têm prova que estudavam comigo. Muitos, por eu falar, por dar conselhos, começaram a estudar também. Hoje me agradece, porque
O tempo que a gente tem dentro da carreira de futebol é muito curto. É muito curto. Eu fiz 20 anos de carreira, mas tem caras que não conseguem 10, não conseguem 12. E aí, falam do financeiro, a realidade do financeiro dentro do futebol é muito baixa. São poucos os atletas que conseguem ganhar acima de 10 mil e conseguir ter uma carreira longínqua com esse salário. E todo mundo vê um lado que não era para se olhar. Porque quando você vai parar com 30, e hoje cada vez mais, 32, 33, eu parei com 33, por escolha minha, mas parei. E o que a gente vai fazer dos 33 em diante? O que você vai fazer da vida? Isso ninguém pensa, porque quando você está com um atleta ali, tem uma praticidade, tem uma facilidade que é absurda. Para um restaurante, todo mundo te acha a última bolacha do pacote, porque é um atleta, ainda mais quando você veste uma camisa pesada como o Inter. E é o que a gente tenta passar para os atletas, quando a gente já tem uma cabeça um pouco diferente lá dentro. Calma que isso vai passar. Nada é tão bom que não fique ruim e nada é tão ruim que não possa melhorar. Então saiba administrar os momentos que você tem na vida, porque depois é triste você parar, olhar para trás e falar, nossa, eu joguei minha vida fora. E eu, graças a Deus, está fazendo hoje? Cara, eu não sei, ele teve os problemas de doping nos clubes. Ele parou no Paysandu, né? Ele tava para voltar agora. Eles têm uma proposta. Isso, eu vi uma situação que ele chegou aí pro CSA, Paysandu, ele estava para voltar para o Goiás, mas o Walter tem o problema de peso, todo mundo conhece. Então é difícil para ele voltar. Eu li esses tempos atrás ele falando numa entrevista que estava querendo voltar a jogar. Mas eu não sei eu não pergunto, porque eu acho que isso é muito particular de cada um. Por mais que eu seja amigo dele, eu não converso para saber como ele está como pessoa, em saúde, e não as ideias dele de atleta ou não. Isso aí só cabe a ele. Quando eu escolhi parar, eu pensei, porque a gente vai pensar, só eu sei das minhas dores e é só ele que sabe o que passa na vida dele. Então, eu acho que ele quer voltar ainda, mas é difícil você parar um certo tempo e depois tentar voltar. O ritmo é muito complicado, o futebol tá muito evoluído hoje, tem uma intensidade muito grande, uma dinâmica muito grande, e hoje dificilmente você faz um esquema para um atleta jogar, por mais que tenha qualidade que o Walter tenha, e é muita. São poucos os atletas do Brasil que têm a qualidade que o Walter tem, mas você, às vezes, será que você vai optar perder um jogador e tem 11? Não, melhor ter os 11. Porque às vezes eu perder um jogador ali para ter o esquema para ele é mais complicado. Deixa eu te perguntar, em uma das respostas tu falou que o Celso é um dos melhores técnicos a curto prazo. E é uma leitura que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastante, né? E depois da Libertadores, né? Claro, tu não vai demitir um técnico campeão da Libertadores, né? Por óbvio seria incoerente, né? Mas, cara, a gente via que a corda estava esticada ali nos 4 jogos da Libertadores, e aí fomos ganhando a Libertadores, veio o Brasileirão, afrouxou, né? E aí tinha o Mundial ali na frente, que o Inter poderia buscar o bicampeonato, tinha um grande time, como tu citou, né? E tinha uma Inter de Milão em crise pela frente, né? Que estava ali com o Rafa Benítez, estava caindo, tanto que foi demitido depois. O que aconteceu, Ney? Faltou treino, faltou foco, o Inter não levou o Mazembe a sério. O que aconteceu naquela semifinal? Não, Lucas, eu sou. Vocês já perceberam que eu sou muito sincero, eu falo muita verdade. Eu acho que isso aí que me manteve com credibilidade dentro da minha vida, no futebol ou em qualquer outra área. Eu lembro que aquele ano, quando a gente foi campeão da Libertadores, o Celso fez uma pergunta, né? Alguém quer descansar no jogo? No próximo jogo, querem jogar? Todo mundo quer jogar. E a gente decidiu entre nós que a gente ia brigar pelo brasileiro, até onde desce. Tanto que a gente jogou até uma situação que a gente falou, não dá mais para o brasileiro, agora vamos nos preparar para o Mundial. E a preparação foi boa, e aí entra naquilo que eu falei, o Celso é um cara sensacional, ele me defendeu várias vezes, é um cara que eu gosto muito, mas o treino do Celso é maçante, ele sabe disso, todo mundo sabe. Mas quando você pega, foi campeão da Libertadores, você ganha uma certa moral, nós ficamos no brasileiro. No brasileiro você não briga mais por nada, você vai pensar. Então você começou a se preparar para o Mundial lá. Então o jogo já não era mais o brasileiro depois de um certo ponto. O jogo é o Mazembe. E isso a gente tentou deixar bem claro, porque todo mundo vinha para a gente, vocês vão pegar a Inter. Eu falei, não vamos pegar a Inter, nós vamos pegar o Mazembe. Inclusive, em uma das entrevistas me interpretaram mal, porque, Ney, o que você acha da Inter? Eu falei, eu não acho da Inter, eu tenho que pensar no Mazembe, vocês estão pensando na Inter. Ah, não, eu estou pensando no Mazembe, e eu não sei escalar o time do Mazembe.
Eu descalava de ponta a ponta o time da Inter de Milão. Mas o time da Mazembe eu não sabia escalar, porque a gente não conhecia. Todo mundo ficou conhecendo o que diaba. Mas se alguém te perguntar, eu não lembro o nome das pessoas que fizeram gol naquele Mundial. Eu lembro do que diaba pela situação que ele criou, mas não lembro de quem fez o gol. Então, quando você vai enfrentar um time que para você é um anonimato, você não sabe quais as ações. Se você me perguntasse naquela época, Ney, como é que você vai marcar o Eto'o? Eu te falava de 50 situações para marcar o Eto'o, por onde ele cortava, como ele chutava, como ele driblava, como ele jogava no Zanetti. Então, era muito mais fácil. Quando a gente chegou lá, a gente chegou no escuro. E eu te falo do jogo. Nós chegamos muito concentrados, pensando no jogo. Mas se a gente jogasse com o Mazembe até hoje, a gente não ganharia o jogo. Por quê? Isso vocês podem me corrigir, vocês são da mídia, eu posso falar do que eu estava dentro do campo. Nós finalizamos 10, 15 vezes a mais que o Mazembe. Nossa bola não entra. Eu lembro de uma situação minha. Eu corto uma bola para dentro, bato de esquerda, a bola vai em direção ao gol, quando ela chega a 1 metro do gol, ela cai para fora. Eu lembro que eu vi do Puguinazul, eu falei, Guina, a bola não entra. Esquece. O Sobis me corta uma bola dentro da área e ele não erra aquela finalização. Ele virou o pé e finalizou para fora. Eu dei um cruzamento, o Alexandre está inteiro para cabecear, o Tinga entra e cabeceia na frente dele. Então, tudo estava... Eu acredito muito em energia, muito nas coisas. Acho que aquele dia estava tudo voltado para o Mazembe. Não foi demérito nosso, não foi salto alto nosso. Não, eu acho que foram 2 equipes jogando com o mesmo objetivo. Não, ao meu ver, nossa equipe mais qualificada que o Mazembe, mas aí são peculiaridades que você só vai encontrar no futebol. É o contrário de Estudiantes, né? Estudiantes, ali tu sentiu que ia dar no Mazembe. Exato. Ali eu falei, não vai, a bola não entra ali. Você olhava, foram 6, 7 finalizações e a bola não entra. E a finalização deles foi piada. Ele me roda virado para um lado e acerta a gaveta. Então, é difícil você falar disso. Não é desculpa, não estou para dar desculpa, não dei desculpa nem naquela época. Não, eu acho que foi mérito do Mazembe, porque foi 2 equipes disputando, e eu acho que naquela época nossa equipe era mais qualificada que a do Mazembe, mas aquele dia prevaleceu o Mazembe. Tá, mas tu disseste que claro que foi uma figura de linguagem, né? Eu cheguei lá sem saber, sem conhecer o Mazembe e tal, porque é óbvio que vocês estudaram o time. É óbvio. Isso, Mas será que talvez se tivesse estudado um pouco mais, talvez se tivesse... Porque talvez essa questão da bola não entrar também tá aqui, ó, né? De tipo assim, entrou... não, a gente vai ganhar deles. A gente ganha deles a hora que quiser. A gente ganha deles. Aí, por exemplo, tomamos um gol. Tá, beleza? A gente empata quando quiser. Aí tomamos o segundo. Aí, agora tá ruim. Agora deu problema. No segundo gol já não tinha. Até porque você vê que depois de uma situação, eu vejo um lance que tá eu quase dentro da grande área, o Kleber quase dentro da outra. Fala, a gente tava com tudo para cima deles, não tinha mais arma pra gente fazer. E eles se fechando completamente atrás. Mas e o nosso time atacando. Tu falou em energia, né? Energia positiva, energia negativa, só para te lembrar, claro, tu sabe melhor que nós isso. Naquele momento no Mundial, o Inter já estava em guerra interna, direção contra direção. Talvez aí a energia negativa. E são muitas coisas, né? São muitos fatores que a gente olha assim dentro, fora, como é que vai, algumas situações. E eu lembro que nesse dia no jogo, a gente olhava, se a gente faz 1-0, viraria 4, 5, 6, passaria muito fácil. Sim. Mas não saiu, a bola não entrou. E a gente teve 1, 2, 3, 4. Quando você tem 4 chances num jogo, isso aí se você procurar, para mim, eu li um livro que chama Números do Jogo, né? Se você pegar isso aí, estatística, se você pegar um time que finalizou 4, 5, 6 vezes e não fez o gol, dificilmente a bola vai entrar para ele, cara. Vai entrar para o outro, numa bola que escapou e o outro faz o gol. Isso aí, se você acompanhar os mundiais para trás, o próprio Inter contra o Barcelona, no Liverpool e São Paulo, Chelsea e Corinthians, pode ver que a realidade foi outra. Sim, então, mas assim, é claro, falar agora é uma barbada. E até também, até concordo um pouco assim com o termo de que falar sentado em casa é uma barbada, né? Mas o Celso leu errado o jogo, né? O Celso leu muito errado o jogo. Ele tinha o Damião e o Oscar no banco. O Andrezinho.
o Damião comendo uma bola, basicamente, né? E ele vai botar o cara, vai botar o cara para jogar com 20 minutos, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Entende? Isso aí eu não posso nem falar, né, Ale, porque seria falta de ética minha. Não, evidente, eu não quero que se detone o Sassuolo, óbvio. Eu não posso entrar nesse mérito. O que eu posso falar é de dentro de campo. Mas entendo o seu lado e não discordo. Isso é porque são escolhas. Quando a gente está ali, a gente tem segundos para pensar, isso falando como treinador hoje, né? Para fazer uma alteração. E aí, hoje em dia, avaliando e olhando algumas coisas, é onde a maioria dos treinadores se perdem. Na hora, no time de você fazer uma alteração. Se você perde esse time, ou você joga o time lá embaixo, ou você perde o jogador que está entrando. Então, esse time de alteração, de substituição, é muito complicado, cara. Às vezes a gente pensa que é fácil. Eu mesmo, quando eu estava fora, quando eu vivia dentro do campo, eu achava que era uma barbada. É só tirar o cara que está mal, coloca o cara que está bem, pronto. Esse burro que não mexe de uma vez? Exato, é assim mesmo. Esse é o pensamento do ser humano. Mas não é, cara. Hoje eu posso te falar com propriedade, com 2 anos já de comissão, um de auxiliar e outro de treinador. Esse time para você mudar é muito importante, porque a gente não está pensando só no jogo. Você tem que entender o dia a dia do teu atleta, o momento do atleta que vai entrar, porque é muito simples. Eu virar a bola, coloco o Andrezinho, eu sou fã do André, acho que é um baita de um cara, mas será que é momento para o André entrar? Será que aquele jogo realmente é para o André? Então são vários fatores que a gente tem que pensar, e aquilo que eu falo, é questão de segundos. E aí 1 segundo passou, você perdeu esse time da substituição e faz uma diferença muito grande. Mas fica um sentimento aí, para nós. Na época do Mundial, eu escrevia para a revista Placar ainda, e aí a aposta da Placar para ser a capa do Mundial, do Inter, foi o Andrezinho. Uhum. E a manchete foi o novo Gabiru, né? Por causa de 2006. Não sei se, de alguma forma, isso aí não prejudicou o Andrezinho, como diria o Lucas Colar, nosso Pelé de tranças, no Mundial. Porque sabe que o Rote era dado também essas coisas de o chulozinho, ele estava a aparecer. O Andrezinho foi a capa da Placar nacional naquela semana, como o novo Gabiru. Então, daqui a pouco eu não sei também se isso não prejudicou o André naquele jogo. Lê, eu vou te falar outra coisa, assim, vocês sabem disso, eu sempre fui um cara muito, muito fora, assim, eu sou pouco da mídia, eu não apareço, vocês sabem que minhas redes sociais, eu nunca fui de falar, nunca gostei de dar entrevista, ao mesmo tempo eu nunca tive problema com a imprensa, foi por poucas vezes que eu tive alguma ação ríspida com alguém da imprensa, pelo contrário, eu fiz muitos amigos, mesmo as pessoas que me criticavam acabaram virando meus amigos depois pela minha postura, pelo que eu penso. E é o que eu falo para alguns que estão que hoje são meus amigos, que trabalham dentro da imprensa. Eu falo, toda vez que você criticar uma pessoa, ou elogiar uma pessoa, se coloque no lugar. Porque você pode estar matando esse cara dentro de um campeonato. Porque não é só ele receber a crítica. Eu recebi várias críticas dentro da minha vida. Eu tirava de letra isso, nunca me incomodou. Nunca me atrapalhou, mas eu já vi atleta se perder por causa disso. E às vezes por causa de Quando você critica, se o Alexandre me criticar, pô, Ney, você tá mal e eu realmente estiver mal, eu vou te agradecer, eu não vou ficar bravo com você. Você está abrindo meus olhos. Agora, se um vai lá e me critica de uma coisa que não está acontecendo, isso mexe muito com o atleta, isso acaba atrapalhando o atleta. Aí eu concordo com você, Ali. O psicológico tem que estar muito bem. O cara tem que estar na cabeça do atleta, ele tem que se preparar muito para isso. Não é só corpo. É o que são 3 pilares que eu levo para a minha vida, né? Que eu falo que dentro do âmbito do futebol ou do esporte, o cara tem que ter esses 3 pilares, que eu falo que é corpo, cabeça e coração. Ele tem que preparar o seu corpo para suportar as adversidades de um treino ou as adversidades que ele vai ter no jogo. Ele tem que ter o coração para ter o amor em tudo que ele faz e ter coisas que motivam ele, mas ele tem que ter a cabeça preparada para suportar tudo que vai acontecer com ele, porque é a cabeça que manda no corpo. Se ele não tiver esses 3 pilares, ele não consegue andar. E às vezes uma crítica que não merece
judia e pede um cara que não está psicologicamente preparado. E às vezes é uma coisa que não é treinável para a gente. É difícil eu conseguir treinar. Não tem como eu pegar o Lê e treinar ele psicologicamente. Eu não sei o que passa dentro da cabeça do Lê, não sei o que passa do Alexandre, não sei o que passa do Lucas. É muito difícil para a gente treinar a pessoa psicologicamente. A gente consegue melhorar algumas coisas, mas esse start do lado bom, do lado ruim, é muito complicado, cara, a gente achar esse start aí, esse botãozinho para jogar para cima. Quando a gente acha esse botão para jogar para cima, é uma maravilha. Tem pessoas, tem uns atletas que a gente encontra, fala, meu Deus, é só cutucar aqui que ele vai para cima. Agora, quando você descobre que esse start vai para baixo e você tem que blindar ele, como que eu blindo um atleta hoje da rede social? É impossível, eu não consigo ter essa dimensão de chegar e bloquear, não faz isso, olha aqui, não dá. Então, cada dia mais a gente tem que preparar os atletas para isso. Existe muito repórter bom, eu estou com 3 caras sensacionais, de índole boa, 3 caras que eu sempre tive coisas boas, só escutei coisas boas, mas também eu sei de muitos aí que são maldosos, que gostam de ver o circo pegar fogo, porque infelizmente o circo pegando fogo dá mais notícia do que coisa boa. E às vezes o cara não está preocupado com o ser humano. Eu volto lá na minha primeira frase lá atrás. A minha preocupação primeiro é o ser humano. E aí do ser humano eu consigo ganhar um atleta. E aí eu ganho credibilidade. E aí a gente vai criando um plantio para colher frutos na frente. E, Onei, e como é que vocês mexeram, por exemplo, com o psicológico daí, né? Porque, pô, vocês perdem lá para o Mazembe, enfim, inclusive tem uma foto, o Leandro deve lembrar bem da 0 hora, do Ricardo Duarte, que é o Sobis na piscina, né, cabisbaixo, assim, com a mão no outro dia ainda, né, sabe, dá para ver, assim, que o negócio não foi bem absorvido, assim, pelo grupo, porque depois vocês acabam ainda sendo campeão gaúcho, depois vocês acabam sendo campeão da Recopa, isso, sabe, e ainda com o Celso, que, né, guardadas as proporções, se deveria ter sido demitido ou não, enfim. Como é que vocês fizeram essa questão de melhorar aquele grupo lá? E eu vou te falar, né? Eu saí chorando do campo, chorei à noite, chorei no outro dia, porque é aquilo que eu te falei, eu me entrego nas coisas que eu estou fazendo. Então, eu me entrego de coração mesmo. Então, eu sinto a porrada muito grande, cara. Então, o bom do nosso grupo naquela época era que o grupo era muito bom, não só fisicamente, o grupo era muito unido. Então, a preocupação que eu tinha com o Rafa, que o Rafa tinha comigo, que eu tinha com o Bolívar, que o Bolívar tinha com o Guina, que o Guina tinha com o Sandro, isso acaba unindo todo mundo de novo, e é o que a gente falava, a única forma, apagar, nós não vamos apagar nunca, nós perdemos esse jogo para o Mazembe, mas a gente tem que deixar o legado de outra coisa, que é o Inter campeão de tudo, que foi o que a gente fez. A gente foi campeão da Libertadores, a gente não perdeu a Libertadores. A gente tinha que entender isso. A gente falava para ele, gente, nós conseguimos, a gente foi campeão da América. Nós perdemos o Mundial, mas a gente foi campeão da América. A gente tem que buscar outras coisas. E aí a gente foi buscar o título de novo. No Gauchão a gente foi campeão no outro ano. Mas por quê? Porque todo mundo já era blindado. Você pegava o Bolívar, já tinha rodado no Mônaco, o Índio já tinha rodado em situações... Por mais que eu era novo, mas eu tinha passado no Corinthians, eu tinha jogado no Atlético Paranaense, tem uma pressão muito grande. O Kleber, não tenho nem que falar do Negão, eu tenho o privilégio de falar que eu joguei com meu ídolo, né? Que é o Kleber. O Guina, então, isso ajuda. A rodagem do atleta, de ter sofrido, ajuda muito no psicológico e você conseguir restaurar aquele consciente calmo e tranquilo, sabendo das suas responsabilidades, que foi perder para o Mazembe, mas sabendo que você só vai conseguir trazer credibilidade de novo com vitórias. É a forma que nós nos encontramos de tentar, como eu falo, apagar nunca, mas tentar redimir por aquilo. E foi que a gente foi campeão do Gaúcho, campeão da Recopa, e conseguimos fazer um ano bom de novo. Eu acho que esse título do Campeonato Gaúcho ele é muito significativo em 2011, né? Porque é um confronto de ídolos na Casa Mata, né? O Renato contra o Falcão. E aí o Inter toma 3-2 em casa, o Beira-Rio já em escombro, já, né? Naquela transição do Beira-Rio demolido e não vamos jogar onde. E a torcida do Grêmio pegando muito Mazembe, né? Mazembe, o Inter vai lá na casa dos caras no Olímpico, vira o jogo, sai 3-2, o Grêmio sai ganhando o jogo ainda, então tá 4-2 entregado.
e o Inter vira nos pênaltis, né? Como é que Último foi para Grenal do vocês Olímpico, trabalhar? né? Isso, o último título do Olímpico. Último título, desculpa, do Olímpico. Lucas, eu vou falar assim, ó, aquele jogo lá, aí eu vou pro lado da imprensa, porque eu acho que o nosso grupo, aquilo que eu falei para vocês de jogar para cima ou jogar para baixo, dependendo do que a imprensa faz, o que a imprensa fez para nós aquele ano, eu acho o Lê estava na Zero, acho que o Lê lembra bem. Meu, o que falaram do nosso grupo aquele ano foi covardia, cara. Tanto que muitos jogadores pensaram em entrar com processo. Cara, eu escutei que eu era bichado, que eu não tinha condição de andar em campo, Bolívar. Eu lembro que foi, eu não lembro em qual foi o meio que escreveu, ou quem escreveu, também não vem ao caso, mas intitulou todos os atletas, um por um do Inter, e só falou coisas ruins. Isso foi colocado no vestiário pra gente. Quando a gente perdeu dentro do Beira-Rio, 3-2 pro Grêmio. Nosso time foi execrado, foi destruído, foi esculachado por todos. Não teve ninguém que chegou e calma, tem condição. E, a gente tá falando do Inter, não tá falando de qualquer time. E eu lembro que a gente foi pro Olímpico, e aquele dia, eu vou te falar, arrepia até hoje de falar, porque acho que para mim foi um dos melhores jogos do Inter, daquele época. A gente busca dentro do Olímpico. A gente perde 3-2 no Beira-Rio, sai perdendo de 1-0 com o gol do Lúcio. A gente vira o jogo para 3-1. Até alguns minutos a gente estava sendo campeão. Toma o 3-2, vai para os pênaltis. Eu tive a felicidade de bater o pênalti. Eu vou falar para vocês, eu não sou mentiroso. Eu acho que eu andei uns 100 km para chegar do meio de campo até o pênalti. Bateu bem. O Vitor, acostumado a pegar pênalti, eu falei do meio de campo para lá, eu falei, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, tive a felicidade de bater. Mas então não foi felicidade, pô. Então não foi felicidade de bater pênalti, pô. Não entendi, desculpa. Então não foi a felicidade de bater o pênalti, foi um hoje foi felicidade de bater o pênalti, mas antes eu não sabia o que ia acontecer. Eu sempre fui muito confiante, treinava muito. Depois do jogo tem dois fatos sim, diferentes, digamos. O Renan imita o Kidiaba, porque o Paulo Andoni, presidente do Grêmio, tinha dito que ninguém arrastava a bunda no Olímpico. E o Renan começa a quicar que nem o Kidiaba para provocar para dar uma resposta ao Odoni. E o Zé Roberto vai junto com o Roberto Sigman, então diretor de futebol, para a delegacia fazendo denúncia contra racismo, que a torcida do Grêmio começou a ofender ele, enfim, chamar de macaco. De macaco, coisa e tal. E, então é o Renan arrastando a bunda no chão no Olímpico e o Zé Roberto na delegacia. Então, foi uma loucura aquela tarde e noite no Olímpico. Então, são coisas, para mim, eu acho que tudo no futebol que seja... Eu acho que hoje virou muita frescura. Cara, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Cara, eu não concordo com isso, cara. Eu acho que tudo que é sadio, da mesma forma que eles começaram a fazer, e eu acho que eles deveriam fazer mesmo, que é a rivalidade do Grêmio e Inter. Se perder isso, não vai ter graça. Imagine se não existe o Grêmio pro Inter, ou se não existe o Inter pro Grêmio. É ruim para todo mundo. Então, eu acho que essa brincadeira sadia, sem a violência, sem as palhaçadas que infelizmente tem hoje no futebol, eu acho legal. Da mesma forma que eles fizeram, é o que ficou pra gente. O último jogo, o último campeonato dentro do Olímpico é nosso. Nós ganhamos lá. Então, eu acho que foi sadia pro Renan, foi legal a ideia deles. O Renan passava por uma situação muito complicada naquela época, se eu não me engano, foi os acidentes dos pais dele. O pai tinha morrido, né? O pai dele a mãe dele tinha morrido e o pai dele tinha entrado na situação e depois chegou a falecer também. Então ele passava por um momento muito complicado e ninguém parou para pensar nisso, né? E aí tinha um ser humano ali. E o Renan foi muito forte. Eu tiro o chapéu pro Renan porque é um irmão, converso com ele direto. Até tá jogando esportivo, mas essa situação eu não me via no lugar. E ele jogou foi absurdo, cara. A concentração do Renan, como ele fez, o que ele levou no jogo, pegando os pênaltis, e foi muito feliz. Agora, a outra parte, isso me incomoda demais, cara, a parte do racismo. Eu sou um cara completamente contra, e não foi só esse episódio, foi o do Aranha, quando teve no Grêmio. O Aranha também é um grande amigo meu. E isso eu não falo
contra os gremistas. Pelo contrário, o que eu falo é para qualquer lado. Se for do Inter, eu não aceito. Se for do Grêmio, eu não aceito. Isso eu acho que deveria ter uma punição muito mais severa dentro do futebol ou dentro de qualquer área no mundo, não só no Brasil. Porque é muito simples a gente falar que briga por uma causa, mas não acontece nada. Então, teve episódio de racismo, mas não acontece. Não, cara, eu acho que devia ser severa, sim, com a pessoa. Isso não sou eu que julgo, quem julga são as pessoas que são capazes para isso lá, mas deveria mudar isso. O Zé Roberto é um cara muito tranquilo, era um cara nota 1000, fez um excelente jogo, foi o cara que quase ganhou o jogo pra gente, porque ele que sofreu o pênalti lá, ele que fez um excelente jogo, e acontecer uma situação dessa é muito ruim, como aconteceu com o Tinga, como aconteceu com o Tyson, e vem acontecendo. Eu sei que a gente não consegue mudar o mundo, eu sei que é difícil a gente tirar isso, porque, infelizmente, existem pessoas que são, você usa um termo meio idiotas, porque se você olhar para um ser humano por uma cor ou por uma religião, cara, é muita hipocrisia, é de uma infantilidade que não tenho o que falar, são pessoas de más índoles. Eu sou completamente contra isso. Então, essas situações eu vou estar sempre contra, e o que eu puder fazer para entrar contra isso, eu vou fazer. Isso você pode ter certeza. O Zé Roberto, que foi o grande destaque daquele jogo, se tu for olhar, volta naquela questão que a gente estava falando há pouco sobre a leitura de jogo, né? Exato. O Falcão, em minutos, olha, tomou 2-0, opa, deu problema, vamos botar sei lá, vamos botar um catalisador, né? Lembra como mudou o jogo, Ale? Exatamente. A ficha virou de um jeito, cara, que o jogo tava pra gente, vamos dizer, por mais que a gente tivesse tomado o gol, mas estava equilibrado. O Dami já tinha perdido uma chance, o Vitor tinha pegado outra bola aqui, mas quando entrou o Zé Roberto, cara, virou a ficha. A chave, né, de uma maneira. Uhum. Eu olhava assim, eu falei, cara, o que esse cara tomou, gente? Era absurdo. Ninguém parava com o Zé, cara. Então, eu lembro que desse jogo a gente conversa. O Zé também é um grande amigo, onde a gente conversa direto, principalmente pelo Instagram. E, ele era muito forte, cara. Eu brincava com ele, falei, cara, que você tem? Que você é muito forte, cara. E isso aí é uma dádiva da raça negra. Eu falo para todo mundo, o negro, se quisesse, tomava o mundo. Porque a força que eles têm é absurdo, cara. E às vezes o cara que ele não treina, mas tem muita força. Eu falo porque meu pai é negro e eu tenho tudo de negro, né? Se você for procurar, o meu biotipo é todo negro. Então tem muita força. Isso eu tenho que agradecer aos negros que me deram isso. Legal. Tem dois lances, está chegando já 53 minutos ali, né? Mas eu não podia deixar de lembrar de dois lances também, que a galera sempre fala do Ney. A defesa contra o Corinthians, não vai começar, né? A primeira, vou te erguer primeiro. A primeira é fazer gol no Barcelona, né? Não é todo mundo que consegue fazer, né? Não é todo mundo que consegue. E a outra é a defesa, né? Teve o dia do goleiro agora, não te deram parabéns, a defesa mais bonita do Beira-Rio, rapaz. Lucas, eu vou te falar o que eu recebi de mensagem no Instagram, você não tem noção, mano. Tá louco? Eu sou muito atencioso, eu sempre tratei muito bem a torcida colorada, converso com todos que me mandam mensagem no Instagram. Às vezes eu demoro para responder uns dias, porque como é muita mensagem, principalmente no dia do goleiro, eu recebendo parabéns, que legal, né? Mas eu sempre, na medida do possível, eu tento responder. Mas foi uma situação muito legal, eu brinco com o Renan, eu falei, eu tenho que te salvar sempre, cara. Eu lembro que a bola subiu, o Renan saiu meio errado, e o Paulo André deu o cabeceio, e eu optei por tirar a bola, porque naquele momento ainda a gente estava brigando no Brasileiro com o Corinthians, né? Então a gente tinha uma chance e era contra o Corinthians o jogo. O Corinthians estava em primeiro, se não me engano, a gente estava em terceiro ou quarto. E estava 2-1, né? Estava 2-1 o jogo. E eu optei por isso, não me arrependo, pelo contrário. Se tivesse fazer, eu faria de novo. Mas o Renan não pegou o pênalti, mas o Andrezinho me salvou. O Andrezinho foi lá e fez o gol de falta e virou 3-2 pra gente. Mas foi uma baita defesa, né? De mão trocada, hein? Opa, mas eu brinco no gol, Lucas. Não é à toa, não, cara. Pera aí. Sério? Eu adoro jogar no gol, cara. Na minha infância eu sempre brinquei no gol, nas peladas que tem, tudo que tem, eu vou sempre jogar no gol, que eu adoro jogar no gol, eu gosto mesmo. Então, eu não tenho o porquê daquela defesa ali, tá? Teve um motivo. Teve. E o gol do Barça? E o gol do Barça, cara, é o que eu...
para mim é a conclusão do que eu falo. Nunca desista. Se você prestar atenção no lance, eu lembro que tem a jogada quando o Damião recebe, se eu não me engano, é do Dali. Eu sou o único que continuo. Todo o time para. E eu continuo, e quando o Dami tromba, acho que era o Pinto, o goleiro, quando ele tromba com ele, só tinha um espaço para a bola entrar ali, não tinha outro. Ela tinha um espaço da bola. E eu fui feliz e cheguei, chapei forte, e mesmo com um carrinho, eu não lembro do zagueiro, acho que ele não conseguiu tirar, eu consegui fazer o gol. E era um momento que eu precisava muito, porque eu saí vaiado quando a gente foi viajar para a Alemanha. Eu peguei os 2 últimos jogos do Brasileiro muito pesados, por uma situação que nada a ver, acho que entenderam tudo errado. A gente jogou contra o São Paulo, tomamos 3-1, todos saíram, e eu fiquei o último, e vieram me entrevistar, e a torcida vaiando todo mundo. Um repórter me pergunta, o que você acha da torcida te vaiando desse jeito? Eu falei, cara, não tenho problema nenhum com isso, eu jogo para minha família. E aí colocaram que eu disse que a torcida do Inter era resto, que eu não estava preocupado com a torcida do Inter, e blá, blá, blá. Rapaz, foi um barraco. Eu sei que chegou baixo assinado de tudo quanto é lado, e eu jamais falaria isso. Vocês me conhecem, sabem como eu respeito a torcida do Inter. E foi um momento muito ruim, porque eu fui vaiado. A bola não poderia chegar em mim no jogo, porque eu era vaiado. Então foram 4 jogos assim, mas em nenhum momento eu deixei cair. Pelo contrário, nas vaias eu lembro que eu peguei nos últimos 4 jogos o melhor em campo, mesmo sendo vaiado. E aí quando eu fui para esse jogo, para essa Copa Audi da Alemanha, eu fui muito bem nos 2 jogos, contra o Milan e contra o Barcelona. Quando eu fiz o gol, aí era o contrário, eu voltava para cá, eu errava, a torcida me aplaudia. Eu errava, a torcida me aplaudia. Então, foi um divisor de águas muito, muito bom para mim ali, que mostrou aquilo que eu falo: nunca pode desistir, cara, porque momentos bons vão acontecer, momentos ruins vão acontecer, você tem que saber administrar os dois. E eu tive a felicidade de saber administrar muito bem esse momento. O jogo de São Paulo, o da demissão do Falcão também. Foi, exatamente, o 3-1 em casa. E aí caiu o Falcão, quem viaja à Alemanha é o Osmar Loss. O Osmar Loss foi treinador lá. Osmar Loss, com todo respeito, ele viaja à Alemanha quando o Falcão era o técnico do Inter, mas coisas que o Inter faz também. É complicado. Mas, Ney, assim, 58, quase 1 hora de papo, cara, para tu ver, quando o papo é bom, a gente vai, e a gente nem vê o tempo passar. Deixa eu ver, faltou a guitarra. Cara, vou falar para você. Pô, você sabe que eu sou apaixonado por música, né, Lê? A última, agora não, porque eu acabei dando muita, mas eu cheguei a ter 32 guitarras, ter 25 violões. Hoje eu devo ter uns 15 violões, porque eu tenho que estudar muito, né, cara? Então a gente acaba passando. Mas eu amo, eu tenho piano, eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco bateria, eu toco violão. Sou fã de rock. Não me venha com pagode, pelo amor de Deus, nada como pagodeiro. Olha aqui, ó. Eu vou botar na tela aqui, ó. Olha aqui atrás, aqui, ó. Pianinho também de armário aqui. Toca também, Ale? Dá uma arranhada, uma brincadeira. A gente tem que marcar uma dessa daí agora pra gente tocar. Vamos fazer, tem essas lives aí, fica em casa e cante comigo, né? Vamos fazer eu e tu aí. Vamos combinar. O negócio é tocar, cantar não é comigo, não. Tá bom. Essa voz de taquara rachada, eu vou cantar onde? Oi? Essa voz de taquara rachada, eu vou cantar onde? Não, mas aí a gente tem que achar, sei lá, pegar uma guria aí, ou pegar algum... Pode fazer uma dupla. Ney e Alex. Os 2 careca. Boa. Fala, Lucas, tu tava falando um negócio ali aquela hora? Não sei. Travou? Não. Mas não, tá. Cara, 59, quase 1 hora. Travou. Tudo bem, não tem problema. Ney, te agradecer demais aí, cara, a parceria. Te agradecer demais pela disponibilidade de conversar com a gente aí. Um baita, Vozes do Gigante em entrevista, tá? Te desejar tudo de bom, cara, mas tudo de bom mesmo para tua carreira como treinador aí, tá? E que quando cruzar com o Inter, né, dá uma aliviada de repente aí. Vem pra cá, né? Eu agradeço vocês de coração, Ale, Leandro, porque, como eu disse, eu acho que não só o futebol, mas na vida a gente carece de pessoas boas, de pessoas com índole boas, com pensamentos bons e que queiram levar as coisas para cima.
E eu posso falar como testemunha de vocês aí, que vocês são pessoas assim. Então, eu agradeço pela amizade. Os dois têm meu número, sabe que pode contar comigo sempre para qualquer coisa. Vocês têm, além de um grande amigo aqui, tem um admirador por tudo que vocês são e podem contar comigo sempre. Muito honrado em ter participado dessa entrevista com vocês três aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, queridão. Valeu mesmo, hein? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui com o Vozes do Gigante Entrevista. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu não sei quem é que vem. Vocês acham, de repente, um cara tão tarimbado como o Ney? Levantou troféu, levantou taça pelo Colorado? Vamos ver o que vai dar aí. A gente volta na semana que vem. Um forte abraço, galera. Tchau, tchau.